Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um Globo Esporte 4/6, data do Globo Esporte de hoje. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário para acompanhar aí todas as notícias do Flamengo. É só ativar o sininho das notificações. Todo dia tô postando aqui para vocês Globo Esporte. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando agora. Amanhã, essa dupla aqui, ó, você vai ver na tela da Globo ao vivo, Vini Júnior e Carlo Ancelotti. No Real, eles ganharam Liga dos Campeões, Vinícius foi eleito o melhor do mundo. Tomara que dê muito certo na seleção também, né? Mas antes vamos falar de Botafogo, porque ele joga hoje, né? É o Brasil, você tá ligado, jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. Atenção pro horário, gente, é mais cedo, não vai perder. 8 da noite, bola rolando ao vivo na Globo, a estreia do homem, Ancelotti. Conversar com o Carlos Gil, que já está no Equador, acompanhando tudo de seleção brasileira, direto de Guayaquil. Como vai, Carlos Gil? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Para a gente ainda é bom dia, estamos 2 horas atrás em relação ao horário de Brasília, por isso os jogadores tomaram café agora há pouco, ainda vão almoçar e um pouco depois do almoço haverá a coletiva entrevista do técnico Carlo Ancelotti aqui mesmo no hotel. No fim da tarde está previsto um treinamento leve no palco do jogo, o estádio Monumental de Guayaquil, que não vai estar lotado não, porque o Equador sofreu uma punição por ser reincidente em cantos homofóbicos e discriminatórios em 2 partidas das eliminatórias contra Chile e Venezuela, por isso houve um bloqueio aí de 25% das entradas que não puderam ser vendidas, esperado um público aí por volta de 40 mil pessoas. A seleção brasileira treinou ainda no CT do Corinthians ontem e o Ancelotti deu ali pistas de qual deverá ser o time titular que ele deve confirmar hoje. Então, bora ver o campinho. O Brasil tem o Alisson no gol, o Wanderson na lateral direita, na zaga o Alexandro, o ex-Alexandro, ele quer ser Alex agora, então Alex Marquinhos, e aí sim o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, na lateral esquerda. Aí no meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães e o Gerson, e mais na frente Vini Júnior, Estevão e o Pombo, Richarlison, que está de volta à seleção. É uma seleção equatoriana forte, viu, Escobar? Está invicta como mandante nas eliminatórias, não perde desde o primeiro turno, 1-0 Brasil lá em Curitiba, vice-líder. O Equador pode se classificar nessa data FIFA, o Brasil também pode. 2 vitórias, um empate e uma vitória. Ainda hoje no Globo Esporte a gente vai falar da relação Ancelotti e Vinícius Júnior construída lá no Real Madrid, viu? Ainda tem o Estevão do outro lado, amigo. Eu tô otimista aí com essa parada. Um abraço para você, Carlos Gil, sabe tudo de seleção brasileira. Falar de Flamengo, Gonçalo Plata pediu para ser desconvocado da seleção do Equador. Ele está tratando de uma lesão no joelho desde abril, né? Mesmo assim, teve que viajar lá para Guayaquil, onde enfrentaria a seleção brasileira. Em nota, o Flamengo afirmou que o Plata volta para o Brasil nessa sexta-feira. Fluminense estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no dia 17 contra o Borussia Dortmund, ao vivo na Globo. E a janela para inscrever reforços acaba no dia 10, terça-feira que vem. É um tempo curto, mas o Fluminense está sonhando alto. 4 espacinhos separados. O Fluminense pode inscrever 35 jogadores para a Copa do Mundo, mas por enquanto a lista tem 31. Em entrevista ao podcast Setor Sul, o presidente Mário Bittencourt confirmou que essas vagas estão reservadas para reforços. E não é qualquer reforço não, hein? O Mário revelou que fez contato com o empresário do Robozão. Eu liguei para ele e falei, olha, eu queria saber de você se, assim, existe alguma possibilidade, né, do Cristiano pensar em jogar o Mundial de Clubes. Rapaz, aí o tricolor começa a sonhar. Ele não tem, enfim, nenhum interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Pô, que vacilo, hein? Bom, Cristiano não quer vir, mas tem gente que já tá por aqui. E o Mário contou que foi atrás do Neymar por empréstimo. Você já pensou essa duplinha junta de novo, hein? Eu já concentrei, sou amigo, já joguei com o Henrique Ganso. Muito lisonjeado com a procura do Fluminense. Infelizmente, nesse momento, faz parte do meu projeto usar esse mês para realmente me condicionar ainda mais. Não é fácil trazer uma estrela desse tamanho, né? Mas e chamar de volta um moleque de Xerém? Dá pra ter o André na Copa do Mundo, Mário? Nenhuma chance, infelizmente. Rapaz... É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês, pessoal. As últimas informações do Mengão e, claro, dos brasileiros aí que estão... dos brasileiros que estão convocados, lógico que é brasileiro, na verdade, dos
Jogadores do Mengão que estão convocados pela seleção. Será que vai ter jogador do Mengão titular da seleção de Carlo Ancelotti? Bora conferir aqui, pessoal, tá bem legal, já deixando os créditos aos canais da ESPN. Agora bora pro conteúdo. Que observações, começa por ali com o Andreas Pereira, com o Andrei no meio de campo, começa ali alternando Wanderson no momento com bola na lateral direita, Danilo no momento sem bola como opção, quem sabe, baixando como terceiro zagueiro, e depois entra com Bruno Guimarães, com Gerson, opções que ele deve confirmar na ativa. 25% do estádio não pode estar ocupado por conta de reincidência de cânticos discriminatórios na partida da última data FIFA contra a Venezuela, então estádios menores em Quito, com redução, público menor. Seleção brasileira, eles sabiam do apelo pelo Ancelotti, o bom momento da seleção equatoriana, trouxe o jogo para Guayaquil, nível do mar, saindo ali de 60, 59 mil, com a punição para pouco mais de 44 mil, que a gente deve ter essa cota cheia assim no estádio aqui, no estádio Isidro Romero Carbo. O Monumental de Guayaquil, também conhecido. Bom, jogo é quinta-feira, mas ainda tem coisa para acontecer e a gente está ao vivo o dia inteiro na programação para trazer as informações da Folha de Esporte. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Um beijo também para a dupla Pedro Ivo Almeida e Vitória Leite, em Guayaquil, acompanhando de perto os passos da seleção brasileira do professor Carlo Ancelotti. Eugênio Leal, já tem um esboço ali de uma seleção brasileira do professor Ancelotti. O que você achou? Belo, são todos bons nomes. Eu esperava o Danilo no time, né? Ontem ele tentou dar um drible na galera, né? Mostrou um time e quando a imprensa saiu ele botou outro, mas alguém lá dentro já entregou. Não sei quem foi que viu e quem entregou para a imprensa o time que treinou de fato, né? Mas a gente tem que ver jogar. Os nomes ali... Mas antes de jogar, algum te surpreendeu? A gente vai questionar... Ou alguém que ficou fora te surpreendeu? A gente vai questionar algumas questões, né? Questionar questões é ótimo. O Richarlison como titular no comando de ataque do Brasil. O Richarlison não vive um bom momento já há muito tempo. Há muito tempo. Entendo que é uma opção de confiança dele, pessoal. Ele conhece o potencial do Richarlison e imagino que ele deva estar dando algumas funções táticas que ele acredita que o Richarlison possa exercer, mas é uma situação. Desde a Copa do Mundo, o Richarlison não consegue dar resposta na seleção brasileira quando foi convocado. E muitas vezes deixou de ser convocado porque nem no Tottenham estava dando essas respostas. O Estevão, como titular, não aconteceu ainda na seleção brasileira. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão, porque muito se cobrava, inclusive, do Dorival, né, que desse mais chance ao Estevão na seleção. Ele sempre ficava em segundo, às vezes em terceiro plano, porque a disputa naquele espaço pela direita de ataque é muito intensa. Havia muitos jogadores ali que dessa vez foram deixados de lado. O Savinho e o Luiz Henrique nem foram chamados. Lembrando que o Rafinha está suspenso desse jogo. Sim. E o Rodrigo também não foi chamado. O Rodrigo está machucado também. Então, assim, mas o Dorival tinha preferência por Savinho e Luiz Henrique, né, nesse espaço. E os dois nem foram chamados dessa vez. Então, vai o Estevão para o jogo, com o Vini do outro lado. Como é que ele vai fazer esse balanço de ataque? Se vai ter muita movimentação ou se vai ser mais fixo mesmo? O Estevão recompõe pela direita, Vini recompõe pela esquerda e fica mais à frente. Agora, no meio-campo, serão 3 volantes ou um deles vai jogar um pouco mais avançado? Essa é uma questão também. Quem vai ser esse jogador mais avançado? Vai ser o Gerson? Talvez seja o Gerson, que jogue um pouco mais à frente. Ou não, porque ele não é exatamente esse camisa 10. O Gerson vai melhor como um volante que se transforma em meia. Então, mas ele arma bem o jogo. Arma bem o jogo. Jogou mas, assim, mais à frente com o Sampaoli na França. Mas essa posição dele de 10, que muitas vezes exige que fique de costas para o gol, não é a posição mais produtiva, no meu modo de entender, para o Gerson. Seria uma novidade para ele também, dentro do que ele vem mostrando no Flamengo. Então, a gente tem que ver o time. Para entender o plano, amanhã a gente vai ver lá contra o Equador, no estádio, como disse ali, disseram, né? Pedro e a Vitória. Monumental, lá é conhecido, a gente pode falar que não tem problema, Banco de Pichincha, que é o naming rights deles lá, mas é o Isidro Romero Carbo. Bira Leal, sua análise, o que você pensa, o que você espera? Ou não dá para esperar muito porque é pouco tempo de trabalho do Ancelotti? Acho que dá para esperar algumas coisas. Esperar o time pronto, que vire uma maravilha, não dá para esperar. Agora, dá para esperar, de repente, um time mais organizado, um time em que os jogadores se encaixem mais, um time até um pouco mais confiante.
porque talvez olhe no banco o técnico mais vitorioso do futebol mundial e pensa, não, esse cara aqui, eu sei o que o cara está fazendo. Né? E talvez um time mais organizado no meio de campo, ao contrário que foi o time contra a Argentina, que não tinha meio de campo. E daí tomou aquele vareio todo. Então, dá para esperar algumas coisas assim, mas são início da evolução. Não dá para chegar e achar que vai ter o time pronto. Agora, o que me surpreende, no final das contas, Estevão me surpreende mais do que Richarlison. Porque o Richarlison é aquela coisa, o técnico acabou de chegar. No contexto de futebol brasileiro, um time novo, ele vai para os homens de confiança, ele vai para o jogador que ele conhece. E o Richarlison na seleção, quando esteve, entregou. Sim. Desde a Copa do Mundo, ele contundiu muito, né? Ele contunde no final da Copa... O jogo que o Brasil é eliminado contra a Croácia, ele sai contundido. E ele carrega essa contusão pelo resto daquela temporada. Teve muitos problemas pessoais também. Também, teve problemas pessoais, que até como consequência do excesso de lesões, que acabaram levando a problemas pessoais. O Estevão me surpreende mais, porque é um jogador que ele... O Ancelotti, no final das contas, só deve ter visto jogar à distância. Observador, o analista de desempenho de confiança dele deve ter visto, deve ter falado, tudo, mas ele não conviveu ali com o Estevão jogando, como ele fez com outros jogadores daquela posição. Então, o Estevão, titular, me surpreende um pouco se acontecer. Não acho ruim, eu só acho surpreendente. Agora, vai ser muito legal se ele conseguir fazer com o Estevão o que ele fez com o Vinícius Júnior, de fazer o jogador jovem jogar com aquela confiança que ele não tinha antes, né? Para chegar... O Estevão não tem essa confiança no Palmeiras, na seleção não, né? Então, tirar esse futebol do Estevão na seleção. Que na seleção também ele teve poucas oportunidades até agora, né? Teve. Também porque é muito novo e tal. Mas nem o Vinícius também jogou bem na seleção até agora direito, né? Esse já com, com mais oportunidades. Desse eu espero mais, inclusive assim. na Copa do Mundo, o nosso último jogo de Copa contra a Croácia, ele foi substituído no meio do segundo tempo, lembra? Sim. O Vini Júnior. O Eugênio Leal já está na nossa tela. E muitas vezes, vou contar rapidamente aqui um bastidor nosso, que não é nada demais, mas é interessante. Muitas vezes a gente combina tudo, produz, o Eugênio pensa, conversa com a gente, ou conversa com a nossa produção, para pensar e planejar o que ele vai falar. Dessa vez foi de surpresa. O Eugênio nem sabia que ele ia lá. Por quê? A gente quer mesmo, Eugênio, que você, olhando uma provável escalação já treinada pelo Ancelotti, e as opções que ele tem no banco, que você pensaria, você junto conosco... Nós, né? Nós. A ideia do que a gente conversou antes, né? Aliás, a gente conversou ontem, era, vamos ver quem a gente poderia escalar. É isso. Aqui tem uma base, que foi a base revelada pela imprensa ontem, do que escalou o Ancelotti. Mas a gente poderia olhar posição por posição, quais seriam as nossas opções, e não as opções do Ancelotti. Também... Vamos imaginar que sejam realmente esses 11. Com esses 11, que tipo de movimentação ou posicionamento você imagina? Essa é uma parte. Acho que é isso aqui e mesmo. A outra é quem poderia entrar e mudar um pouco o time então, com os que temos no banco de reservas. Vamos lá, um por um. Eu acho que a produção já desenhou aqui, basicamente, o que eu imagino que seja a partir da escalação revelada pelos colegas que estão lá. Então, Alisson no gol, uma linha de 4 atrás, com o Wanderson, Marquinhos, Alexandro... Aí vai confundir isso aqui, o narrador vai ficar uma beleza, né? Alexandro e Alexandro. É a mesma coisa. O zagueiro, um é separado, o outro é junto, mas o nome pra é o mesmo. Para falar é igual. É igualzinho. Fazendo essa linha de 4, Casemiro como o volante centralizado, né? Você tem o Gerson, imagino eu, mais pela direita. O Bruno Guimarães pela esquerda, ele não faz essa função. Bruno Guimarães no Newcastle, ele joga aqui, onde está o Casemiro, tá? Joga aqui, porque é o Tonali nessa posição do Gerson, e aqui seria o outro brasileiro, o Joelito. Mas como você imagina que ele vai... Não, vocês imaginam que ele vai mesmo aqui, pela esquerda, o Bruno Guimarães? É o que eu estava discutindo, talvez ele faça isso aqui. E o Gerson um pouco mais à frente. Sim. Ou então uma linha de 3 mesmo, eu acho mais provável é isso aqui. Mas com o Bruno Guimarães fazendo uma saída um pouco mais pela esquerda, que ele não está acostumado a fazer no clube de origem dele. É isso, o Estevão ocupando o espaço dele pela direita, pode também entrar, às vezes, para a ultrapassagem do Wanderson, que é o lateral com mais vigor do que o Alexandro do outro lado. Pode ser essa função. Com o Richarlison aqui se aproximando hora de um, hora do outro. O Vini vindo da esquerda. Não acredito que o Vini entre tanto, como entrou muitas vezes nessa última temporada no Real Madrid, porque você não tem no Alexandro exatamente um jogador de atacar espaço no fundo. Ele pode fazer isso, aliás... A seleção brasileira não tem o Mbappé.
O Alexandre é um jogador que chega, mas não chega exatamente na velocidade. Chega se o time estiver todo ali já ocupando o ataque. Outro dia ele fez uma bela jogada na vitória do Flamengo sobre a LDU. Ele foi no fundo e criou a jogada do segundo gol. Mas não chega com tanta frequência. Então eu vejo um time um pouco mais cauteloso. Sabe? Com uma linha de 4 mais firme, com 3 volantes, né? O Gerson tentando sair um pouco mais, e com 2 atacantes que atacam o espaço. Tanto o Vini quanto o Estevão são muito bons em atacar espaço. Se você prendê-los num espaço curto, imaginando que, por exemplo, a seleção equatoriana vai baixar as suas linhas e vai deixar pouco espaço, eles não vão estar exatamente tão à vontade como eles... É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo muda de ideia sobre contratação de Rodrigo Garro e observa a situação com o Corinthians. Meio-campista não tem garantia de permanência no time paulista. É sabido que o Flamengo está de olho no mercado da bola, com possíveis alvos para reforçar seu elenco, não apenas para o Super Mundial de Clubes, como para o restante da temporada também. O ítalo brasileiro Jorginho é reforço certo, mas outros jogadores em alto nível também são colocados na mesa rubro-negra. Com isso, os torcedores vêm pedindo muito a contratação de Rodrigo Garro, do Corinthians. Foi revelado recentemente que o mais querido não fez nenhuma movimentação pelo argentino, o que é verdade, porém também foi exposto que não havia interesse, situação que parece ter mudado. Primeiramente, é bom salientar que o camisa 8 não garantiu sua permanência no Corinthians em entrevista após o empate de sua equipe contra o Vitória, e isso foi o suficiente para serem levantadas hipóteses. Em uma informação mais concreta, o jornalista Fabrício Lopes do portal O Dia revelou que o argentino teria pedido até uma revisão de seu contrato, com o temor que os paulistas não honrem os pagamentos por conta da situação do clube. Desta forma, o comunicador expôs que o clube carioca está de longe observando o desenrolar da sua situação com o alvinegro paulista. Vale salientar que ele não completou 7 jogos pelo Corinthians no Brasileirão Betano e poderia atuar por outro time. Vale salientar que o discurso oficial vindo de terras paulistas em não negociá-lo em hipótese alguma com outra equipe brasileira. Além disso, é bom lembrar que a relação dos dois clubes não é boa desde a compra de Hugo Souza. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.